Madame Gazella não é apenas a professora calma e centrada da Peppa. Ela é uma das figuras mais misteriosas de toda a série. E quando todas as evidências são colocadas lado a lado, fica muito difícil vê-la como uma personagem normal. Na verdade, as pistas sugerem fortemente que Madame Gazella pode ser algo muito mais antigo, muito mais estranho e muito mais sobrenatural do que o desenho jamais admite abertamente. Tudo começou com o videoclipe de Halloween Madame Gazella tinha um castelo, onde Peppa e amigos comemoram a temporada assustadora. Durante uma cena em que Peppa visita Madame Gazella, há um espelho claramente visível ao fundo. O reflexo de Peppa aparece exatamente como esperado, mas o reflexo de Madame Gazella está completamente ausente, mesmo ela estando bem na frente do espelho. O que torna esse momento especialmente perturbador não é apenas o reflexo ausente, mas as reações a isso. Peppa parece assustada ao perceber isso, mas Madame Gazella não demonstra reação, surpresa ou confusão, nem tenta se afastar do espelho. Ela se comporta como se isso fosse completamente normal. Na mitologia dos vampiros, a ausência de reflexo é uma das características mais conhecidas, simbolizando a falta de alma ou ruptura com o mundo natural. Esse detalhe não acontece por acaso, especialmente em um programa infantil onde tudo é cuidadosamente planejado. Parece intencional, um aceno silencioso para quem entende o significado dessa ausência. E não foi a única vez que o incidente do espelho ocorreu. Esse detalhe aparece novamente no episódio Festa de Abóbora de Halloween. Suzy Ovelha mostra animada para Madame Gazella sua fantasia de vampiro, e mais uma vez, um espelho está ao fundo. O reflexo de Suzy está claramente visível, mas Madame Gazella não aparece nele. E desta vez, até o narrador menciona o reflexo ausente. Que estranho! Madame Gazella não tem reflexo no espelho. E não para por aí. Quando Suzy fala que está fantasiada de vampiro, Madame Gazella comenta que isso lhe lembra seu velho país. Ah, um vampiro! Isso me traz lembranças do velho país. Essa única frase abre a porta para inúmeras perguntas. Que tipo de país traz lembranças de vampiros? Por que ela associa a palavra com nostalgia em vez de medo? Isso sugere fortemente que vampiros não são apenas histórias para ela, mas parte de sua história pessoal. A casa da Madame Gazella fornece outra grande evidência. No episódio em que Peppa e sua família visitam a casa dela, a própria construção parece estranha, e quando os personagens entram, eles deslizam pelo chão como se a casa existisse há tanto tempo que já se acomodou de forma irregular no solo. Embora isso possa ser usado para humor, o que realmente chama a atenção é o que está pendurado na parede. Uma fotografia em preto e branco mostra uma figura que se acredita ser o Sr. Gazella, o marido da Madame Gazella. O estilo da foto sugere imediatamente que ela foi tirada há muito tempo. A fotografia em preto e branco já remete a décadas atrás, e o episódio reforça isso depois com um flashback. Madame Gazella fala sobre quando a árvore de Natal em frente à sua casa era pequena. Nos dias de hoje, essa mesma árvore é enorme, e a biologia do mundo real nos diz que esse crescimento poderia facilmente levar 40 anos ou mais. O problema é que Madame Gazella está exatamente igual no flashback e no presente. Não há envelhecimento visível, nenhuma mudança de postura, nenhum sinal da passagem do tempo em seu rosto. No entanto, seu marido não está mais por perto. Isso cria uma implicação perturbadora. Se eles viveram juntos há muito tempo e ele envelheceu normalmente, então sua ausência agora sugere que ele viveu e morreu como um mortal. Madame Gazella, por outro lado, permaneceu inalterada. Isso se alinha perfeitamente com a ideia de imortalidade, uma das características definidoras dos vampiros. Ela sobreviveu ao seu parceiro não por alguns anos, mas por décadas, possivelmente séculos. Seus comentários sobre morcegos acrescentam mais uma camada. Mais tarde no mesmo episódio, quando descobrem morcegos vivendo na árvore perto de sua casa, Madame Gazella comenta que eles a lembram de seu antigo país. Ah, meus amigos, os morcegos! Eles me lembram do antigo país. Morcegos são um dos símbolos mais reconhecidos ligados aos vampiros. O fato de ela falar sobre eles com familiaridade, em vez de medo, sugere uma conexão profunda e pessoal. Parece menos que ela está falando sobre animais e mais que está relembrando um lugar ou uma época que não é mais acessível. A idade é central na teoria dos vampiros, e a de Madame Gazella é sempre apresentada como ilógica. No episódio A Estrela da Escolinha, há um flashback mostrando Mamãe Pig e Papai Pig ainda crianças. Madame Gazella é a professora deles nesse flashback, assim como é a professora da Peppa atualmente. A diferença visual entre o passado e o presente dela é praticamente inexistente. Já Vovô Pig e Vovô Cão mostram sinais claros de envelhecimento, como cabelos brancos e mudanças físicas. Madame Gazella, porém, não exibe essas alterações. Ela já ensinou pelo menos 2 gerações de crianças, possivelmente mais, e mesmo assim continua igual, como se estivesse congelada no tempo.
É exatamente assim que os vampiros costumam ser retratados no folclore, presos para sempre em uma única aparência enquanto o mundo ao redor deles segue em frente. As habilidades físicas dela a destacam dos personagens comuns. No episódio Taco e Bola, Madame Gazella se junta às crianças em um jogo e acerta a bola com tanta força que ela atravessa o telhado da escola. Isso é feito para ser engraçado, mas pensando bem, não faz sentido. Ela é retratada como idosa, mas demonstra uma força que supera todos os outros adultos da série. Força sobre-humana é outro traço clássico de vampiro, aqui apresentado sem explicação ou consequência, como se o programa esperasse que o público simplesmente aceitasse. O episódio Sol, Mar e Neve pode ser a prova mais convincente de todas. A cidade faz uma viagem à praia apenas para encontrar tudo coberto de neve. Os personagens reagem como esperado. Eles tremem, reclamam e evitam a água gelada. Mamãe Pig mal toca o mar antes de recuar em choque por causa do frio. Madame Gazella, no entanto, mergulha direto. Ela nada calmamente e relaxada e ainda comenta como a água está maravilhosa. Não há hesitação, desconforto visível ou reação que indique que a temperatura a afete. Vampiros costumam ser descritos como frios ou imunes a temperaturas extremas. Ver Madame Gazella se mover pela água gelada como se fosse um dia quente de verão se encaixa perfeitamente nessa descrição e a diferencia de todos os outros personagens na tela. Seus hábitos noturnos trazem outro detalhe inquietante. No episódio em que Peppa cuida dos porquinhos da Índia da Madame Gazella, as orientações surpreendem Mamãe Pig e Papai Pig. A lista inclui escovar os porquinhos da Índia durante a noite, apresentada como uma exigência regular, não como tarefa única. Para a maioria das pessoas, acordar no meio da noite para cuidar dos animais de estimação seria absurdo, mas para um ser noturno isso seria completamente normal. Vampiros são criaturas noturnas, ativas enquanto outros dormem. Esse detalhe reforça discretamente a ideia de que Madame Gazella não segue os mesmos padrões de sono que todo mundo. Há também o estranho relacionamento dela com o alho. No episódio Bosque das Flores Silvestres, o alho silvestre é mencionado, e Madame Gazella declara abertamente que não gosta dele. Aquilo é alho silvestre. Eu mesma não gosto muito disso. Isso se destaca, pois ela geralmente incentiva as crianças a experimentar coisas novas e valorizar a natureza. O alho é um dos mais antigos e conhecidos repelentes de vampiros no folclore. Embora Peppa Pig nunca mencionasse isso seriamente, o fato de ela destacar o alho como algo de que não gosta parece específico demais para ser irrelevante. Alguns espectadores dizem que Madame Gazella não pode ser vampira porque sai durante o dia, mas isso assume que todos os vampiros seguem as mesmas regras. Muitas interpretações modernas de vampiros incluem evolução, adaptação ou proteções especiais que permitem que eles sobrevivam à luz do sol. Madame Gazella pode ser um tipo de vampiro antigo e poderoso, que aprendeu a viver no mundo moderno sem chamar atenção. Seu comportamento calmo, ausência de medo e total controle sobre o ambiente sugerem alguém que teve séculos para se adaptar e aperfeiçoar sua existência. Vistos separadamente, esses detalhes podem parecer piadas, coincidências ou apenas brincadeiras. Mas juntos formam um quadro surpreendentemente consistente. Um personagem sem reflexo, com um passado inexplicado, aparência que não envelhece, força sobrenatural, imunidade ao frio, hábitos noturnos, aversão ao alho e conexões nostálgicas com morcegos. E uma terra natal ancestral. Isso não é um conjunto aleatório de características. É um perfil clássico de vampiro disfarçado em desenho infantil. Peppa Pig nunca afirma diretamente que Madame Gazella é vampira e provavelmente nunca dirá isso. Mas não precisa. As pistas já estão lá, esperando silenciosas ao fundo para quem quiser olhar de perto. Ao ver todas juntas, é difícil acreditar que Madame Gazella seja só uma professora normal.